Tá, muito boa tarde a todos. Eu inicialmente agradeço o IBDT pela oportunidade, na pessoa do professor Luiz Eduardo Chueri e do professor Flávio Neto. Cumprimento todos os membros desta, não vou dizer mesa, mas deste painel, na pessoa da professora Marta e do professor Aloysio, que são os coordenadores. E só para contextualizar, já foi dito aqui acho que foi pelo Dr. Felipe Renaud, que mencionou o fato de que o professor Alcides dizia que as perguntas são mais importantes do que as respostas. Isso já era dito por Bertrand Russell há muito tempo, que a filosofia cresce com as mesmas perguntas, mesmo elas sendo respondidas de maneira insatisfatória, mas elas nos movem a procurar respostas melhores. E a gente vai tentar aqui trazer essas respostas. Para contextualizar, talvez, algo que possa costurar todas as perguntas e respostas, eu queria só lançar para provocar a todos os que vão respondê-las, tem esse duro desafio, talvez a importância que a nossa Constituição tenha nisso. O fato de duas empresas serem relacionadas, serem partes relacionadas, permite ao legislador e até ao legislador infraconstitucional e infralegal, as normas infralegais, fazerem o que quiserem, ou há limites que o conceito de renda e o princípio da capacidade contributiva impõem para isso? No caso dos tratados que versam dupla tributação e outros fatores, talvez a importância seja do devido processo legal. Nós precisamos de regras que limitem a elaboração, regras e princípios que limitem a elaboração de regras e depois a aplicação dessas regras. E aí se viu aqui discussão sobre países que têm que seguir tratados que eles não participaram da feitura ou nem existiam quando eles foram celebrados. E para terminar, no campo da inteligência artificial, também talvez tenhamos a questão do devido processo legal, muito importante, foi um aspecto muito brevemente mencionado. Com a reforma tributária, nós teremos isso muito seriamente aplicado. A conta gráfica do IBS e da CBS, que é a atual conta gráfica do ICMS, que é feita pelo contribuinte, vai passar a ser feita por um logaritmo, por um algoritmo. E se coloca o algoritmo, vai fazer tudo automaticamente, isso vai ser ótimo. Mas qual será o critério que ele vai seguir? Quais são os valores que os algoritmos devem seguir quando eles aplicam a lei tributária? Eu ouvi de um colega, professora Marta, que trabalha na fazenda do estado do Ceará, que é muito comum nas fazendas todas, talvez na de São Paulo aconteça a mesma coisa, os contribuintes pagarem o IPVA em cota única, com desconto, e depois eles esquecem e terminam pagando as parcelas. Isso acontece muito com muitos contribuintes, e com o IPTU também no âmbito dos municípios. E esse meu colega, ex-colega de faculdade, que está dentro da fazenda hoje, disse que ficou inconformado e disse, vamos devolver. E o chefe disse, não, a gente só devolve para quem pedir. Isso me parece mais ou menos como receber o troco a mais, ver que o troco está a maior e não devolver. Isso não parece muito honesto, mas é como às vezes as fazendas se comportam. Será que os algoritmos que aplicarão o direito seguirão quais critérios, quais aspectos? Quando, por exemplo, calcularem o IBS no split payment, primeiro na hora de calcular o débito e arrancar todo do contribuinte antes mesmo dele receber o preço da mercadoria, e depois de entregar para ele o crédito, que vai ser creditado para ele também pelo algoritmo. Então, são aspectos que talvez permeiem aqui as respostas, mas eu estou ansioso para ouvir todos os colegas e passo então a palavra à professora Marta, para que... o professor Aloysio que vai iniciar as moderações. Então, ao professor Aloysio, para que inicie o papel de moderador. Obrigado, professor Hugo. Cumprimento todos e todas. Dado o nosso curto tempo para abordar todas as questões, vamos direto para a primeira questão, que tem a ver com o painel 1. Tá? Basicamente, a pergunta é, como uma organização tributária internacional coexistiria com estados soberanos, especialmente de uma perspectiva constitucional? Para responder a pergunta, a gente pede ao professor Alessandro aqui. Muito obrigado, e muito honrado de estar aqui neste maravilhoso salão nobre. Um agradecimento uma vez mais ao professor Chueri, professor Luiz Flávio, todos os coordenadores deste excelente congresso, um dia intenso, mas aprendido muito. No sentir o tema da World Tax Organization, ou International Tax Organization, não é tão novo, poderíamos dizer que a tributação é quizás
a última das grandes questões global, de governança global, que não forma parte de uma organização internacional, na forma, por exemplo, de uma agência das Nações Unidas, ou na forma de uma organização internacional intergovernamental. Então, acho que tem 3 vias possíveis. Uma é mais top-down, então, do alto, e outra é mais bottom-up, do baixo. A via top-down, a mais natural, poderia ser algo parecido ao que observamos em relação à World Trade Organization. Então, uma organização intergovernamental independente do sistema das Nações Unidas. Quizás o G20 poderia ser âmbito natural, mas, obviamente, a história da World Trade Organization nos instrui que talvez essa via é cheia de perigos. Não? A situação agora da organização não é das melhores, está num stalemate, poderíamos dizer. Outra via tradicional poderia ser prever, agora que estamos nesse momento tão tópico a nível de consensos nas Nações Unidas, prever uma agência especializada. E isso faria muito sentido com referência, por exemplo, a desafios globais. Não? Eu diria uma organização fiscal internacional especificamente virada a temas extrafiscais, não? Poderia ser a tributação ambiental, por exemplo. E a terceira possibilidade, que é o que chamo da bottom-up, não? Do baixo, é uma reagregação das muitas experiências regionais que já vemos. Poderia ser o exemplo do CIAT aqui nas Américas, do ATAF na África, do IOTA a nível internacional, sobretudo europeu, no leste da Europa. Então, criar como uma rede de redes de administrações. Não? E isso acho que seria, mientras a primeira via seria a via das maestras, mas bem mais complicada do ponto de vista constitucional, porque requer efetivamente um tratado, não? Uma cessão de soberania com referência a sistemas específicos. Essa via bottom-up, do baixo, seria muito alinhada com esta teoria do direito administrativo global, Global Administrative Law, e então eu acho promete muito. Obviamente, o tema que sempre, como evocado no terceiro painel também, é sempre um tema de divisão da base imponível, e isso é mais delicado. Mas, uma vez que já temos certo este aspecto, eu acho que os aspectos institucionais, essencialmente participação, transparência, revisão, estrutura e procedura, vão ser quizás mais fácil. Então, uma vez que temos um acordo a nível substancial, o aspecto procedimental vai ser quizás mais percorrível. Acho que utilizei meu tempo, então deixo a palavra a outro. Obrigado, professor Alessandro. Me parece que no Brasil a gente é um pouco mais receoso desse tipo de abertura, né? Mas, passando agora a palavra para a Júlia, por gentileza. Longe de querer exaurir esse tema, acho que a minha consideração sobre esse ponto é que, à primeira vista, a criação de uma organização tributária internacional ela pode realmente parecer uma ameaça à soberania fiscal dos Estados. Afinal, a tributação é, em sua essência, uma manifestação clássica da soberania. Mas eu acho que 2 pontos principais merecem ser explorados nesse tema, que é o conceito e a natureza jurídica da soberania fiscal. E acho que, igual o professor Alessandro comentou, a gente deve fazer um paralelo com outros organismos sui generis, supraestatais, como, por exemplo, a União Europeia. E, na minha visão, no caso de uma organização tributária internacional, os Estados soberanos continuariam a ter o poder de decidir, pelo menos se eles desejariam aderir ou não a esse sistema e sob quais condições. A soberania, portanto, não seria eliminada, mas seria ajustada para permitir uma coordenação mais eficaz em questões de natureza transnacional, como a evasão fiscal. E aqui
a gente entra no conceito de soberania multidimensional, a interna e a externa. A soberania fiscal interna seria preservada. Os estados ainda teriam controle sobre suas alíquotas e políticas fiscais locais. No entanto, a soberania externa, que diz respeito à capacidade de um estado influenciar em questões internacionais, seria fortalecida, uma vez que esses problemas internacionais que a gente tanto discutiu hoje, eles são dificilmente endereçados com a força necessária pelos estados sozinhos. E aqui a gente pode inclusive fazer um paralelo com a União Europeia e o princípio da subsidiariedade. Assim como a União Europeia intervém apenas quando os Estados-membros não conseguem lidar de forma eficaz com certos problemas sozinhos, uma organização tributária internacional deveria intervir apenas para resolver questões que estão além da capacidade dos Estados soberanos de forma isolada. Em outras palavras, a Organização Tributária Internacional ela complementaria a soberania dos Estados e não a substituiria, operando em uma área onde a cooperação global é indispensável para a justiça fiscal. E, terminando a minha resposta, em termos práticos, essa organização poderia atuar como um facilitador da justiça fiscal, garantindo que todos os países, independentemente do seu tamanho ou poder econômico, possam receber uma parcela justa dos tributos devidos por grandes entidades multinacionais. E para muitos países, isso, inclusive, poderia significar um aumento da arrecadação e uma maior estabilidade fiscal. Então, concluindo, na minha opinião, a coexistência de uma organização tributária internacional com Estados soberanos, sob a perspectiva constitucional, depende da forma como a gente vai entender a soberania na era da globalização. Ao invés de representar uma perda de controle, essa organização poderia ser um mecanismo para fortalecer a capacidade dos Estados de lidar com desafios globais, ao mesmo tempo em que preserva suas autonomias constitucionais em questões fiscais internas. Obrigada. Obrigado, Júlia. Realmente o tempo é curto, acho que todos talvez gostariam de comentar, mas acho que não será possível neste momento. Passando então para o segundo painel, nós temos duas perguntas. Vamos comentar a primeira, e se tiver tempo, depois de comentar perguntas do painel 3 e 4, a gente volta numa segunda pergunta do painel 2. A primeira pergunta, então, do painel 2 é: quando as diretrizes do OCDE e a legislação brasileira mencionam que o PIC é o método mais apropriado, alcançam-se todas as possíveis aplicações do método PIC, cotações, terceiros, netback adjustments ou apenas cotação? Tá? E, para tanto, a gente pede para a Elis. Boa tarde a todos. Agradeço o convite para o Luiz Flávio, Joeri. Para mim, um prazer estar aqui. Eu acho que o primeiro ponto, quando a gente fala dessa hierarquia de aplicação do método PIC, é partir do fato de que ele vai ser obrigatório sempre quando tenha informações disponíveis e confiáveis para aplicar o princípio arm's length. Então, não pelo simples fato de existir uma cotação de alguma forma ou outra, o PIC simplesmente ele vai ser a resposta como tal. Então, eu gostaria de começar falando dessa hierarquia que vem da aplicação do método PIC quando eu falo de qualquer tipo de transação. O primeiro critério é: eu preciso analisar todo tipo de informação financeira que eu posso ter, de comparáveis, sejam internos ou externos, para ver se ele poderia ser um método que me permite a aplicação do método do princípio arm's length de uma forma mais apropriada. Depois que eu parto desse princípio, eu posso ter, e de fato a legislação brasileira, ela te dá a possibilidade de aplicação de outra metodologia se você consegue demonstrar que a informação que você tem disponível não é suficiente para poder aplicar o princípio. Então, eu acho que uma das coisas que eu vejo melhor da nova aplicação, do novo modelo, é o espaço que você, como contribuinte, tem para argumentar e poder, de alguma forma ou outra, fugir dessa hierarquia, sempre e quando você faça os argumentos suficientes para suportá-lo. Quando a gente vê as diretrizes elas não fazem uma hierarquia para todo tipo de transações, sino simplesmente elas mencionam que para o caso de commodities, o método PIC seria o mais apropriado. Quando você olha para a legislação brasileira, ela faz a
a recomendação de aplicação do método PIC para todo tipo de transação, e aí eu estou falando de royalties, taxas de juros, commodities ou qualquer tipo de operação na qual você tenha uma informação interna disponível. E também te faz a hierarquia associada à aplicação de commodities. Quando eu aplico o método PIC e eu já chego na conclusão que ele poderia ser o método mais apropriado, sempre que eu falo do método PIC e existe um comparável interno, ele vai prelar na aplicação da metodologia comparado com uma cotação. Eu acho que esse ponto é importante, porque não simplesmente se for a cotação que está sendo utilizada como comparável, talvez eu tenha uma informação interna na qual eu pacto com um terceiro que pode ser muito mais fiável de ser utilizada do que uma cotação. Porque às vezes as cotações, eu posso falar do caso do petróleo, por exemplo, eu posso ter um tipo de petróleo diferente e talvez o preço cotado não é o mesmo do petróleo que eu estou cotizando no Brasil, por exemplo. Então, sempre eu tenho que, se a decisão é aplicar o método PIC, eu vou ter dois caminhos, uma aplicação de um método, de um comparável interno ou de uma comparável externa. Então, eu acho que esse é o principal ponto. Quando eu falo especificamente de commodities, sei que muitas empresas brasileiras se sentem um pouco presas, porque esse vai ter que ser a metodologia que tem que ser aplicada. Tem jurisdições, como no caso da Europa, que na aplicação de metodologias para analisar commodities, eles te permitem a utilização de um método de lucratividade. Por exemplo, na análise de uma trading company. E essas análises são acompanhadas através de APIs. E naquele lado da jurisdição, essa metodologia é aceita. Então, chega na pergunta de, será que o Brasil tem a possibilidade de aplicar uma metodologia de lucratividade, no caso de commodities, e não a aplicação do método PIC, que analisa preço contra preço? Eu acho que existem caminhos. Você pode ir à aplicação de um netback adjustment, que seria um ajuste de comparabilidade, onde você demonstra se você tem o preço final com um terceiro, você consegue tirar a parte da cadeia de valor que foi adicionada como um markup ou como uma remuneração, sempre e quando ela esteja valor de mercado, e você consegue partir desse preço inicial. Ou outra metodologia pode ser, basicamente, você pode ter um preço de cotação cheio, aí você tem que limpar ele como tal, e você deixa isolado que se corresponde a uma cotação em uma bolsa, e outro pedacinho que poderia fazer parte da remuneração de uma trading, ele é analisado, analisando a entidade do outro lado, que seria menos complexa dessa operação. Então, é como você descola o preço total que está sendo pactado com a vinculada. Mas eu acho que o que eu gostaria de trazer aqui é que, quando eu falo de commodities, existe uma hierarquia estabelecida por legislação, mas não significa que não existam ou possam existir argumentos para eu soportar que o mesmo não poderia ser aplicado, tá? E eu acho que esse é o ponto mais interessante. E só para fechar esse ponto e minha participação, é que quando você fala de commodities, embora exista uma cotação de mercado, talvez essa bolsa que a gente está falando, embora ela exista, ela é uma bolsa que não tem liquidez. Então, eu posso ter muitos contratos sendo cotizados ou negociados, mas nenhum deles é fechado. Então, até que ponto, embora ela seja uma bolsa que existe, ela reflete o que players nessa indústria poderiam estar fazendo. Então, eu só gostaria de fechar aqui falando disso. Embora exista essa hierarquia estabelecida pela legislação, existe uma grande parte que pode ser desenvolvida pelo contribuinte para tentar, de alguma forma ou outra, se tiverem os fatos na mesa, que você não tem que aplicar essa metodologia. E aí eu fecho minha participação. Excelente, Arnise. Muito obrigado. Acho que só uma perguntinha adicional. Essa hierarquia, então, que a gente vê do método PIC na legislação brasileira, ela é distinta em relação a outras legislações estrangeiras? Sim, eu acho que eu posso comentar no caso específico da Venezuela, por exemplo. Eu sou venezuelana e na Venezuela existe uma hierarquia específica de metodologias que não se alinha com as diretrizes, porque as diretrizes não têm esse ponto específico. E na preparação dos local fees na Venezuela, você tem que descartar o método PIC. E como está escrito na legislação brasileira, me parece que em todas as situações você vai ter que descartar o método e demonstrar para o fisco por que você não está aplicando ele.
Em outras jurisdições, embora ela seja o mais preferido, porque o método mais direto e o que se aproxima mais ao princípio arm's length, é preço contra preço. Mas tem vezes que o comparável não faz sentido e tem uma metodologia que você precisa usar. Ou você precisa analisar as duas pontas da transação e aplicar um two-sided method, como seria um profit split, por exemplo. Muito obrigado. Imagina. Bom, tivemos aqui uma reorganização. Vamos fazer, então, a segunda pergunta do painel 2, para direcionarmos aqui para a Bruna. E, Bruna, essa pergunta foi minha, tá? Então, só para você não ser tão dura na crítica. A atribuição de valor da mediana não ofende a capacidade contributiva, considerando que qualquer ponto no intervalo apropriado não exige ajuste? Seria uma simplificação excessiva? Deixa ela mais curtinha, por causa da limitação de palavras. Sim, não, vai ser curto. Obrigada, Luísio. Boa tarde a todos. Então, como a gente comentou bastante no painel, e acho que a sua pergunta foi bem colocada, acho que a gente tem que voltar um pouquinho quando a gente pensa em preços de transferência, o que fundamenta as regras de preço de transferência e por que elas são constitucionais no nosso país, e o que, portanto, influencia ou não capacidade contributiva e tributação da renda, né? Então, se a gente pensa a premissa, né, de onde vem o arm's length, efetivamente vai estar fundamentado ali no artigo 9º dos tratados, e vou tentar estabelecer, né, uma capacidade, vou tentar estabelecer um preço entre partes relacionadas que seja comparável ao que seria estabelecido entre partes não relacionadas. E aqui, efetivamente, eu tenho uma ficção, né? Tenho uma ficção em que eu vou ter um preço. Vou estabelecer um preço entre partes relacionadas, que seria efetivamente o que eu praticaria, né, com uma parte independente. E o arm's length ele atua efetivamente como esse elemento de estabelecer, né, uma capacidade contributiva equivalente, transformando, né, uma transação entre partes dependentes numa transação de mercado, como o professor Schwery sempre afirma. A questão é que esta ficção ela traz dois pontos importantes, né? Busca-se, eu tenho que tributar uma capacidade contributiva, efetivamente, para poder tributar uma renda que estaria fundamentada, né, no princípio da igualdade e da capacidade contributiva, então eu estaria de acordo com 43 do CTN, senão vou ser inconstitucional, não vou tributar renda, como o professor Paulo mencionava. Só que, como eu tenho uma ficção, eu também tenho que ter confiabilidade, né? Então, até que ponto, quando eu pego um intervalo, e aí indo direto, né, restringindo um pouco minha resposta, mas partindo dos nossos princípios, nosso ordenamento tributário, até que ponto, quando eu pego um intervalo completo, efetivamente, eu não tenho alguns defeitos nesse intervalo completo, ou eu não tenho a confiabilidade efetiva no intervalo inteiro. E o que a gente vai ter, inclusive, nas diretrizes da OCDE, é que, normalmente, eu poderia argumentar a utilização do intervalo inteiro, se eu não tiver qualquer defeito de confiabilidade, se eu não tiver qualquer ponto nesse intervalo completo que poderia levar a qualquer questionamento, porque ainda que eu faça, né, ou busque eliminar todas as diferenças, faça todos os ajustes, faça todas as verificações possíveis, eu ainda assim estou trabalhando numa ficção. Eu ainda assim não tenho uma comparabilidade completa. Eu talvez não tenha uma capacidade contributiva equivalente. Então, a gente vai ter essa questão que já está também nas diretrizes, e eu trago para a gente refletir, acho sua pergunta boa por isso, que eu vejo a mediana como uma, vamos dizer assim, é uma certa praticabilidade dentro da estabelecimento da capacidade contributiva, dentro da busca da capacidade contributiva, quando eu tenho um defeito de confiabilidade. E, efetivamente, aqui o que eu busco é, se eu tenho defeitos nas pontas, então eu não vou pegar e afetar o meu preço por altas e baixas, eu vou no ponto médio. Lembrando que mediana não é média e nem média ponderada, por isso que a mediana ela é utilizada de forma mais apropriada, mas podem ter outros critérios. Então, entre todos os valores do dia, eu vou pegar o ponto médio do dia, eu não vou afetar aquele ponto médio por altas e baixas. E, portanto, a meu ver, ele seria mais apropriado, deveria ser aplicado em casos específicos que eu tenho defeito dentro do intervalo, porque eu tenho uma ficção com uma confiabilidade afetada, portanto, eu poderia ter um problema aqui até em dizer que eu estou atingindo capacidades contributivas equivalentes. Então, indo pelo contrário da tua pergunta, eu acho que a gente pode ter o problema oposto, de eu não estar, né, de eu tentar tributar parte do patrimônio, porque eu tenho um defeito no intervalo, né? Não sei se eu te respondi, claro que eu trouxe um monte de pontos, mas eu acho que a questão é essa, né? Até onde, dentro da ficção, eu tenho confiabilidade suficiente para eu poder dizer que eu estou estabelecendo uma capacidade contributiva equivalente. Se eu tenho defeitos, então eu tenho que pegar o ponto médio, efetivamente, para eu evitar distorções maiores. É uma medida mais prática para eu evitar distorções que levem, inclusive, a eu não ter uma capacidade contributiva equivalente, essa ficção não permanecer de pé. Perfeito, Bruna. Muito obrigado pelas suas ponderações. Mas você não vê nenhum tipo de inconstitucionalidade, talvez, no seguinte ponto.
que se eu pudesse adotar um dos pontos, né, do intervalo, estando eles satisfatórios, por que eu teria que acrescer? Por que meu ajuste deveria ser um pouco maior? Acho que o questionamento fundamentalmente é esse. Mas a questão aqui é justamente essa. Se eu tenho confiabilidade que todo intervalo é aplicável e que eu tenho argumentos suficientes para aplicar um valor específico, aí sim eu poderia aplicar. Agora, se eu não tenho como comprovar que aquele range todo é confiável, ou que foi naquela data, hora específica, se a gente pegar uma operação com commodities, vou ter cotação na Bolsa, né? Cada minuto eu vou estar cotando ali em futuros. Mas aqui não caberia uma interpretação mais favorável ao contribuinte sempre? A mais favorável, a meu ver, é a mediana. Favorável, É o ponto médio, não a média. O ponto do meio sim. é a mediana. Perfeito, Seria o Bruno. que traria, vamos dizer, assim, simplificaria, mas traria um ponto mais próximo de determinar uma capacidade contributiva dentro da ficção que a gente tem para preço de transferência. Perfeito, Bruno. Muito obrigado. Marta. Perfeito. Boa tarde a todos. Estava aqui pensando, né, sobre esses pontos muito interessantes, porque também trazendo o que o professor Hugo disse na abertura do nosso painel, a questão toda é o quanto a gente pode se afastar do fato concreto, real, né, da verdadeira capacidade contributiva em nome de praticabilidades. E, embora a gente tenha um espaço, talvez, de discricionariedade maior em outros países, no nosso, a gente tem as questões tributárias tratadas diretamente na Constituição. Então, a gente precisa reconhecer que o Brasil enfrenta essa dificuldade de, ao lidar com questões de direito tributário internacional, lidar com questões que, muitas vezes, estão fora do escopo da margem de discricionariedade do legislador, por conta das decisões tomadas né, positivamente ou negativamente, aí depende do professor que for analisar essas decisões do Constituinte, no sentido de amarrar o sistema e de determinar limitações constitucionais ao exercício desse poder de tributar com força constitucional. Então, eu acho que aí entra muitas das nossas dificuldades e das nossas questões aqui. Mas, bom, partindo, então, sem mais delongas, para as perguntas do terceiro painel, e aí aqui a gente vai seguir a ideia de trazer uma pergunta do terceiro e uma do quarto, e depois, se for possível, trazer mais uma do terceiro e do quarto. Eu começo com a seguinte questão, sobre o painel de economia digital. De que forma a tributação doméstica brasileira sobre criptoativos e mercados digitais é afetada pelos acordos sobre tributação, tá? Sobre os acordos para evitar a bitributação da renda? E aí, aqui, eu queria chamar primeiro o Ricardo Maito e depois o Paulo Vitor para comentar. Obrigado, Marta. Boa tarde a todos. Cumprimentar os meus colegas de painel aqui. E o nosso painel é mais contraído, mas eu não posso deixar de cumprimentar também a organização do Congresso, né? Luiz Flávio, Rodrigo, Chueri. Essa pergunta ocuparia o painel inteiro o dia todo, né? Então, eu vou tentar fazer um recorte aqui nessa pergunta. Ou seja, a discussão é compatibilidade entre essas novas regras, né? A gente está vivendo um momento em que o direito tributário internacional está sendo reescrito, né? Essas regras são compatíveis com os tratados brasileiros, em especial. Então, eu vou falar um pouquinho do Imposto Mínimo Global, né? Income Inclusion Rule, que é o que decorre ali do Pillar 2. Aliás, a gente vai ter um painel sobre isso amanhã. A maioria já sabe, mas, enfim, de uma forma muito simplificada, a ideia, né, do Income Inclusion Rule é você permitir, por meio de lei doméstica, que a empresa controladora aplique um tributo complementar ou um top-up tax, caso a controlada ou uma empresa ao longo da cadeia societária não tenha tributado os seus lucros a um patamar mínimo, que no caso é 15%. Esse é o conceito. Aliás, por que eu escolhi fazer esse recorte e falar de tributação mínima global? Porque é algo que já está concretizado, já está materializado, a gente já está vivendo isso, né? A gente já discute no Brasil, mas tem muitos países que já implementaram. Então, a questão que se coloca é, isso é compatível com os tratados, né? Eu vou falar aqui um pouco da visão da OCDE e depois eu vou dar a minha opinião, tá? Então, vejam, a OCDE, ela tem uma visão de que o imposto mínimo global, o top-up tax ou esse imposto complementar, na verdade, tem um caráter muito similar com as regras CFC, né? Uma CFC estendida. Então, diz a OCDE que a OCDE já tem uma posição sobre compatibilidade entre tratados e CFC. Ela diz, olha, não tem uma incompatibilidade em um país tributar os seus próprios residentes
na aplicação de uma regra CFC. Então, no caso do imposto complementar, também não haveria, porque, afinal de contas, os tratados não vão restringir os países a aplicarem tributação sobre os seus próprios residentes. Isso é o que diz a OCDE, né? Eu tenho uma certa dificuldade com essa visão, porque, na realidade, bom, primeiro, se a gente pensar na perspectiva brasileira, a gente sabe que nós temos uma manifestação de tribunal no Brasil dizendo que não é compatível, por exemplo, né? A gente tem uma decisão do STJ relativamente à CFC, né? Vamos imaginar que, se existe aí uma similitude entre as duas figuras, a gente tem um tribunal brasileiro que diz que não é compatível, né? Eu, de novo, tenho dificuldade porque, vejam, a opção que foi definida nos tratados brasileiros, na grande maioria deles, em relação ao business profit, a tributação dos lucros se dá no estado da residência da empresa, ponto. Ponto final. A não ser que tenha um estabelecimento permanente, etc., etc. Então, me parece que existe uma incompatibilidade. Se o tratado, por si só, não prevê uma exceção, uma ressalva, não acho que dá para os sistemas se convivem, né? Então, se meu tempo permitir aqui, eu estava, há uns meses atrás, conversando com um cliente, uma empresa japonesa, e eles falaram assim, olha, a gente entrou no Brasil, comprou uma empresa aqui no Brasil, registramos um ágio, agora a gente está discutindo a amortização desse ágio. Vai ser legal, porque a gente vai reduzir o nosso imposto aqui no Brasil, né? Afinal de contas, a lei brasileira permite. E a pessoa estava me dizendo o seguinte, olha, eu conversei com o meu chefe lá no Japão, e ele não está muito entusiasmado com essa ideia, porque ele disse assim, se você reduzir a tributação aqui aí no Brasil, não vai fazer muita diferença do ponto de vista de grupo, porque eu vou aplicar o tributo complementar aqui no Japão, né? O Japão é um dos países que já aprovou essa regra de top-up tax. É uma coisa meio chocante, né, se a gente pensar sobre essa perspectiva, porque, afinal de contas, o Brasil assinou um acordo com o Japão e com quase 40 países e definiu, olha, business profit, cada um tributa o lucro da sua empresa no estado da residência e ponto final. Esse é o que foi convencionado. Então, me parece, eu vejo com grande dificuldade a aplicação dessas regras sem que elas representem uma violação dos tratados. De novo, a não ser que o Brasil adote uma política diferente e passe a mencionar isso expressamente, como fez, por exemplo, como o colega, o Ricardo, mencionou no painel, para a regra CFC em relação a alguns tratados. A gente tem um tratado com o México e outros países nos quais há ali uma exceção clara de que, olha, o tratado é aplicável, mas, se houver uma regra CFC, ela tem prevalência ou algo mais ou menos com essa configuração. É isso que eu queria colocar. Não sei se a gente passa para o Paulo complementar aqui, ele também ia comentar esse tema. Bom, eu vou tentar ser bem rápido em relação a isso, já que eu quero que sobre tempo para aquela outra pergunta. Então, assim, eu em geral, eu tendo a concordar com você, Ricardo, eu só teria talvez uma única ressalva, que é a seguinte. O Schwery costuma falar bastante isso, o Fogel escreveu bastante isso, cada tratado é um tratado. Então, acho que, em primeiro lugar, não dá para generalizar. Tendo a achar que é necessário, sim, pôr uma cláusula dessa no tratado. Mas não me choca tanto se eu olhar para os tratados mais recentes do Brasil, aí tentando fazer um gancho com aquela questão de mudança na política de tratados brasileira. Eu acho, sim, que o Brasil tem uma política de tratados, muitas vezes pouco consistente, às vezes pouco consistente pelas leituras que muitas vezes a Receita Federal faz desses tratados, mas eles vistos um pouco mais textualmente, eu acho até, segregando em momentos, até bastante consistente. Então, assim, eu pegar tratados recentes do Brasil, bastante alinhados com a OCDE, pegar tratado Singapura, Suíça, Reino Unido, Emirados Árabes até, de todo modo, Uruguai, Argentina, eu vejo ali naquele tratado, subjacente àquele tratado, toda uma política de tratados mais alinhada com a OCDE, mais alinhada com o princípio de neutralidade de exportação de capitais. Então, aspas, não me choca tanto. Agora, tratado com o Japão me choca. Aí é um ponto, porque eu vejo no tratado com o Japão, nos tratados mais antigos do Brasil, a nítida definição da política brasileira de tratados daquela época, que era uma política fortemente pautada por neutralidade de importação, fortemente pautada
pelo uso de tratados com função indutora de comportamento, atração de investimento, como diz muitas vezes o Schwerer, um tratado quase que para estimular mesmo aquelas estruturas. Então, ver isso diante de um tratado com o Japão, de fato, me choca profundamente, entendeu? Com a Singapura talvez não me chocasse tanto. Obrigada. Bom, vamos passar então agora para uma pergunta do quarto painel, torcendo para que dê tempo para a gente voltar para fazer a segunda pergunta do terceiro e, quem sabe, uma segunda pergunta do quarto também. Bom, a primeira pergunta do quarto painel sobre acordos para evitar bitributação seria se o procedimento amigável com os Países Baixos deve ser invalidado. Qual seria, então, a possível solução para o tratamento do tema de JCP, tá, dentro do Brasil? E aí eu vou passar a palavra primeiro para a Júlia e depois para a Lana. Obrigada, Marta. Bom, então, acho que essa é uma pergunta que ficou do painel assim bastante, até a gente queria ter ouvido um pouco o Eric e o Ricardo, que eu vi que ficaram depois do painel aí um bom tempo conversando, possivelmente sobre o que seria a resposta. E acho que não tem uma resposta objetiva, mas talvez o ideal seria a renegociação, né? Me parece que foi isso que poderia ter sido feito. Acho que nessa linha do professor Heleno, que talvez não teria uma política, e o Ricardo traz a questão de uma prática fiscal, e por que não, nesse caso, já adotar o que tem sido adotado em outros acordos de bitributação, que é tratar, então, o JCP como, então, o artigo 11. Acho que essa seria a consideração assim, que resolveria, mas, claro, que aqui sendo superficial na análise dessa questão. Não sei se é a conclusão aí que eles também chegariam. E por que eu foi acho que feito... eles já estão renegociando. Ali. Eu também acho. Acho que tá a gente, essa semana, vai ter novidades. Eu acho. O senhor quer falar? Claro. Por favor, professor. Please. Come here. Yeah, thank you very much for giving the opportunity to answer the question. Well, what you should do then is change the treaty. So you have to renegotiate, add a protocol, but what is the consequence then? That it only is operational as from the publication entering into force a change of the treaty by the protocol. What they try to achieve now, that it is actually interest as from the introduction in 1995. Well, that doesn't fly, and the Dutch courts of first instances have said, well, no, without doubt, it is also income from shares. The map has been published only in 2022. So up to that moment, in any case, it will be income from shares. Whether it's interest, yes or no, it didn't have to deal with that, and said, well, then you are allowed to the 25% taxpayer credit, because that is the interest, of course, of the investor. So that is, I think, the big issue, and we already discussed the background, etc., etc. Well, and what is essential in the discussion is Article 11, whether interest on net equity is assimilated with interest income. And if you look at the Dutch case law, the Supreme Court, then you need an explicit rule that says, well, INE is interest, deemed to be interest, for instance, in Brazilian law in order to fly. Because based on Article 31 of the Vienna Convention, we start with the ordinary meaning of the wording, taking into account object and purpose of the rule. And assimilated is not similar to. That's a different wording, with a different context, with a different impact. And there we disagree. And also, if you look at the map itself, it only says, well, INE is taxed. Yeah, but dividends are also taxed if the participation exemption does not apply. Yeah, but you can deduct. Yeah, there's also income from, in Australia, for instance, the mandatory redeemable preferred shares, the income is deductible. So that's also not very specific for interest income only. And yeah, we have a withholding tax. Yeah,
We also had dividend withholding taxes, by the way. So that is not very convincing, I think, as an explanation why it is interest. And up till now, the Dutch courts of first instances have agreed that in any case, up to 2022, when the map was published in the Netherlands, it is also income from shares, and therefore you are entitled to the 25% taxpayer credit. Does that answer your question? I hope so. Thank you, Professor. Thank you for the opportunity. No, thank you. Bom, e agora, por favor, Alina, o que não foi respondido, por favor. Bom, eu acho que eu fiquei com a difícil missão de falar alguma coisa agora. Então, eu acho que eu vou falar sobre o procedimento amigável em si, porque acho que é um tema que eu me dediquei a estudar há vários anos, é um tema que eu tenho várias publicações. E eu tenho algumas críticas ao uso do procedimento amigável dentro do artigo 25, parágrafo 3º do acordo, porque é tratado como uma interpretação, como o professor Eric pontuou, tratar como uma interpretação do tratado ou uma integração do tratado tem questões temporais que são complicadas, porque o ideal, especialmente no nosso sistema, é que o tratado não só fosse renegociado, mas como ele passasse pelos trâmites das casas legislativas, porque a gente tem uma Constituição que diz que os acordos precisam ser internalizados. Então, se você vai mudar um acordo, você precisa passar pela tramitação, pelo devido processo legislativo, que é uma preocupação bastante importante. Eu acho que vale pontuar que a gente fez isso em outro procedimento amigável. O caso da Espanha de serviços técnicos é exatamente a mesma coisa, sob a alcunha de usar o artigo 25.3 para negociar, para tratar de uma integração ou interpretação do que seria serviços técnicos e assistência administrativa dentro do tratado com a Espanha. Por mais que a Espanha tenha algum alinhamento com o Brasil no que é o conceito, quer queira, quer não, houve uma modificação do conceito inicial e, enfim, a menos que você atribua uma interpretação dinâmica muito extensiva, o instrumento ideal para mudar o tratado seria a renegociação. Mas aí a gente está num ponto de vontade política versus o que é adequado do direito tributário internacional, e a gente vai sempre advogar pelo que é adequado. É isso. Perfeito. Eu acho que talvez o professor Eric se surpreenda que no Brasil não é tão incomum utilizar artifícios de interpretação, seja na forma de instrumentos infralegais, seja na forma de, inclusive, leis que se autodeclaram interpretativas, mas que acabam alterando o próprio ordenamento e, infelizmente, muitas vezes a gente só consegue resolver isso anos depois, quando o próprio Supremo Tribunal Federal precisa declarar que aquela lei, na verdade, não era interpretativa, e sim uma atualização, uma mudança legislativa. Bom, então, só para a gente fechar, uma última pergunta aqui do painel 3, para o professor Alessandro. A definição, até sobre a palestra do professor João, a definição de atividade econômica relevante para fins de criação de valor não promove discricionariedade da alocação do poder de tributar, gerando insegurança jurídica? Professor Alessandro, por favor. Obrigado pela pergunta. Resposta breve, eu diria que não, acho que não, no sentido que parece que é o que em inglês se definiria como um principle-based approach. Está pautada num princípio, tão a nível, eu diria, jurídico, que a nível de policy, de critérios econômicos. A nível jurídico, obviamente, a base seria direito internacional público. Nesse sentido, acho que tem uma convergência comum, a noção de laço real, genuine link, acho que é a tradução portuguesa do então, casos menotus, lotus, notemum e tal. E, do outro lado, do ponto de vista de política fiscal, econômica, claro, a teoria do benefício vive agora uma crise, mas acho que está bem coerente também com este paradigma conceptual. Ao final, o red thread, o laço osso, seria que o país que oferece uma infraestrutura, tal que seja uma infraestrutura tangível, intangível, jurídica, material,
essencialmente a possibilidade de tributar, não? A renda que se origina e que beneficia desta proteção. Neste sentido, talvez a implicação prática seria que, obviamente, o conceito de fonte tem um potencial expansivo, então, qual será a resposta do país da residência? E acho, como também evocado na apresentação, obviamente, cada país é, ao mesmo tempo, país da residência e país da fonte. Então, não é um zero-sum game, não é um jogo a soma zero. Então, quizás que implicitamente vamos regressar numa lógica da territorialidade também, que, obviamente, aqui na América Latina tem uma história distinguida e importante. E vou fechar aqui. Obrigado. Se tem outras reações, não sei. Perfeito. Eu acho que a gente não tem mais tempo para outras perguntas, mas eu só queria encerrar, como eu não fiz um agradecimento, enfim, à coordenação, parabenizando a coordenação, e como representante do IBDT aqui, né, junto com o Paulo, com o Ricardo, dizer que é da alma do IBDT a ideia de debates, né, a ideia de trazer perguntas e de não necessariamente ficar satisfeito com as respostas que são apresentadas, mas que isso nos leve a reflexões, a artigos, a novos debates. Então, é uma alegria estar aqui. Passo a palavra para o professor Hugo para que ele possa encerrar os trabalhos. Muito bem. Então, acho que as respostas, como a professora Marta disse, podem não ter atendido e, geralmente, elas nunca atendem, é por isso que as perguntas continuam sempre nos movendo adiante. Eu, mais uma vez, agradeço a oportunidade que o IBDT nos conferiu de participar desse rico debate, das palestras que antecederam, e declaro encerrados os trabalhos. Muito obrigado.